e 29. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 28 e 29. Quantos encontraram? Digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Por favor, levanta sua mão direita o mais alto que você puder. Feche os teus olhos agora e oremos a Deus. Pai, pedimos a revelação da Tua palavra, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa falar, ó Deus, a cada pessoa, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podemos assentar. Meus irmãos, o tema da mensagem esta noite é esta pergunta que fizeram a Jesus: que faremos para executarmos as obras de Deus? Por favor, diga assim após mim: o que faremos para executarmos as obras de Deus? Irmão, o Senhor Jesus, Ele estava aqui na cidade de Cafarnaum, pregando, trazendo o seu ensinamento para todas aquelas pessoas que queriam ouvir o que Jesus estava ensinando. Tem alguém aqui hoje que quer ouvir os ensinamentos de Jesus? E tome cuidado quando não for ensinamento de Jesus, porque Jesus é o original. A palavra dos evangelhos é que muda a vida da pessoa, porque o evangelho é Jesus e Jesus é o evangelho. Nada mais pode mudar a vida de uma pessoa. Jesus, Ele estava pregando e Ele estava explicando. Veja o que Ele disse: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Pensa comigo, as comidas deste mundo são perecíveis. O que acontece se você faz lá a sua comida, tal, todo mundo come, e aí você não coloca o que sobrou na geladeira e deixa lá do lado de fora? Acontece o que com a comida, igreja? Estraga. Isso porque ela precisa, o que sobrar precisa ser colocado na geladeira para que fique conservado. Imagina naquela época, aproximadamente aí uns 2000 anos atrás, onde não tinha geladeira. Vocês sabem que eles usavam, principalmente nos navios, o sal para conservar os alimentos. Imagina, a maioria dos alimentos que eles comiam eram salgados, porque somente o sal tinha este poder de conservar. Então, naquela época era muito difícil conservar os alimentos. E ele está dizendo aqui que toda a comida que nós temos aqui na terra, do que nós nos alimentamos, é perecível, tem um tempo de duração. E ele disse aqui que nós temos que trabalhar pela comida que permanece para a vida eterna. Então, essas uvas que estão em cima dessa mesa são perecíveis. O suco que nós tomamos é perecível. O pão que nós comemos hoje é perecível. Então, o Senhor não está falando de comidas da terra. O Senhor está falando de um outro tipo de comida. O Senhor está falando de um outro tipo de alimento. Ele não está falando de você alimentar o seu corpo físico, mas Ele está falando de você alimentar o seu corpo espiritual, a sua alma, aquilo que vem dentro de você, a sua consciência.
para executarmos as obras de Deus. E ele disse que a obra de Deus é essa. Qual? Que creiais naquele que ele enviou. Só que aquelas pessoas não estavam em busca dessa resposta. Porque a Bíblia diz aqui, disseram depois: que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti, que operas tu? Olha aí, eles queriam um sinal, eles queriam alguma coisa palpável. E eles disseram assim: nossos pais comeram o maná do deserto, como também está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade, vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disse-lhes, pois, Senhor, dai-nos sempre deste pão. Por favor, diga assim comigo: Senhor Jesus, dai-nos sempre deste pão. Aí eles já começaram a se interessar. Mas entenda uma coisa: eles não estavam interessados no pão da palavra, eles estavam interessados na multiplicação dos pães que Jesus tinha feito dias antes. Eles estavam interessados no peixe que Jesus tinha multiplicado, que as pessoas disseram que tinham recebido, e eles estavam ali por causa daquela multiplicação de pães do passado. Mas existia um grupo que seguia Jesus, não pelo pão, mas pelo próprio Cristo. Hoje você vai descobrir se você segue a Jesus pelo que Ele pode te dar, ou se você segue a Jesus pelo que Ele é para você, pelo que Ele representa para você. Porque se você seguir a Deus à medida daquilo que Deus pode te dar, o dia que Deus não te der o que você quer, você vai ficar revoltado, vai ficar triste, vai ficar magoado. Mas se você servir a Deus pelo que Ele é, você nunca vai ficar revoltado, nunca vai ficar magoado, mas você vai permanecer constantemente servindo ao Senhor. Olha o que Ele diz aqui, eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas Ele não está falando de fome de pão da terra, Ele está falando de fome daquilo que é eterno, das palavras de Deus. Entenda uma coisa: uma pessoa, ela só está realizada, plenamente satisfeita, se ela por dentro, na mente dela, no intelecto dela, ela tiver bem resolvida. Se ela não tiver resolvida por dentro, nada que for exterior vai ficar bom para ela, nada que for exterior vai dar certo para ela. Então o Senhor Jesus está falando aqui, que quem o recebe, quem crê nele, quem entrega a vida para ele, tem a sua vida interior resolvida. Porque Ele disse assim, nunca mais terá fome e nunca mais terá sede. Ou seja, a pessoa não vai estar buscando sensações, buscando emoções. Preste atenção numa coisa que acontece nos nossos dias. Estão se multiplicando muitos esportes radicais. O esporte radical, na maioria das vezes, é um esporte onde a pessoa tem que usar capacete, onde a pessoa tem que usar tornozeleira, tem que usar roupa especial. E normalmente essas pessoas vão ao limite do perigo. Elas escalam montanhas, elas andam de skate e tantas outras coisas, pegam onda, surfando. São esportes radicais, coisas que as pessoas fazem no limite. Elas enfrentam as leis da natureza, enfrentam penhascos, enfrentam muita coisa. O que elas querem? Aquela sensação da adrenalina. Porque quando o corpo está prestes a passar por um perigo, ele se contrai e o cérebro libera substâncias do corpo, e a pessoa sente aquela adrenalina, tem aquela sensação. E cada vez mais o ser humano está em
em busca dessas sensações, em busca do limite, em busca de se sentir de uma forma completa. Por quê? Porque na verdade sempre falta algo, mas quem tem Jesus é completo. Quem tem Jesus é realizado. Quem tem Jesus já encontrou a vida. Não tem mais sede de aventura, não tem mais sede de realização, não tem mais sede de viver outra coisa, não tem mais sede de aventura. Coloca isso na sua cabeça. Quem é de Cristo não tem sede de aventura, não tem sede do novo, porque ele já está realizado, ele já é. Sensações. O mundo vive de sabores novos. O mundo vive de situações onde ele possa se sentir mais realizado, mais completo. Tudo isso é passageiro, é ilusão, é vaidade. Acaba. A realização que o Senhor Jesus está dando é para a alma, é para a alma sedenta, é para a alma faminta, é para o espírito que diz: eu quero me realizar, eu quero me encontrar, eu quero viver bem. Só que as pessoas estão buscando isso, como eu estou falando, nas sensações de um cinema, nas sensações de um passeio nas cachoeiras, de um lugar, só uma sensação passageira. Aquilo ali não realiza. Por quê? Porque vai ter que ir para outra corredeira, para outra cachoeira, para outro, cada vez escalar um monte maior, cada vez enfrentar um desafio maior. Por quê? Porque nós, irmãos, ansiamos por Deus. A tua alma tem sede de Deus. Por isso que Jesus está oferecendo a si mesmo. Ele está dizendo: eu posso resolver a sede da sua alma, eu posso resolver a fome da sua alma. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que ressuscite no último dia. Portanto, a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna e o ressuscite no último dia. A vontade de Deus para a sua vida é a eternidade. Deus não está vendo você na perspectiva de 80, 90, 100 anos nessa terra. Deus não está vendo você na perspectiva de uma pessoa que vai morrer amanhã ou depois. Não! Para Deus você é um ser eterno. Para Deus você não vai acabar. Quando você fechar os olhos aqui, para Deus você vai continuar existindo. O Senhor te chamou para isso. Agora, quando é que nós vamos abrir a nossa mente? Fala aí para mim. Quando que nós vamos entender que nós não somos finitos, que nós não somos seres que vão acabar, que nós somos seres eternos? A palavra de Deus está falando, e a Bíblia diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus não quer que ninguém se perca, que ninguém se desvie, que ninguém se afaste. Mas por que as pessoas se afastam? Porque elas não estão crendo, elas não estão acreditando em Jesus. Hoje eu convido você a crer no Filho unigênito de Deus, a colocar a sua vida no altar de Deus. Olha o que os homens fazem. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, por favor, repita comigo: não é este Jesus? Não é este Jesus? O filho de José? O filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele: desci do céu? É isso, irmãos. As
pessoas, elas leem a palavra, ouvem a palavra, elas ficam com essas perguntas: ué, mas ele não é o filho de José e de Maria? Nós não conhecemos, como é que ele desceu do céu? Como é que foi isso? Eles perderam toda aquela parte que o anjo Gabriel apareceu a Maria e disse: salve agraciada, o Senhor é contigo, descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá, e o ente que de ti há de nascer será chamado Filho do Altíssimo. Eles não pegaram essa parte porque eles não conseguem acreditar, eles não conseguem crer, então eles ficam arranjando problema em Jesus. Respondeu, pois, Jesus e disse: não murmureis entre vós. Repita-se comigo: não murmureis entre vós. Olha o que ele falou: gente, para de reclamar, para de falar isso. Vocês estão querendo dizer o quê? Que eu não vim do céu? Vocês estão querendo dizer o quê? Que o Evangelho não é verdadeiro? Que a palavra que está sendo pregada não é a verdade? Que ainda você espera outro Cristo? Que ainda você espera outra verdade? Não existe outra verdade. A verdade é Jesus. Ele disse: eu sou a verdade. Se você quer conhecer a verdade, conheça Jesus Cristo e você conhecerá a verdade. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Ou seja, Jesus manteve a sua palavra. Ele disse: quer vocês acreditem que eu vim do céu, quer vocês não acreditem que eu vim do céu, eu vou ressuscitar aqueles que estiverem comigo no último dia. A palavra de Jesus não vai passar. Agora, a pergunta que eu te faço, que eu já fiz no início, vou repetir: você está com Jesus pelo que Jesus representa para você, por ele ser o Filho de Deus, por ele ser o Senhor da sua vida, ou por aquilo que ele pode te dar, ou por aquilo que ele pode te oferecer, ou por aquilo que você pode obter através dele? Se você buscar o verdadeiro Cristo, o Filho de Deus, você vai se realizar, o seu coração vai se acalmar, a sua vida vai se aprumar, você vai se acertar, você vai conseguir viver bem, você vai conseguir entender as coisas que acontecem com você. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, este tem visto o Pai. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Quem aqui crê em Jesus? Deixa eu te falar uma coisa: você tem a vida eterna. Esse aí, o seu foco é a eternidade. E ele disse: eu sou o pão da vida. Olha do que nós temos que nos alimentar. Aleluia. Qual que é a comida que não perece, que não acaba, a comida eterna? Está aqui, olha, é a palavra de Deus que guia os nossos passos, que é a luz para o nosso caminho, para o nosso caminhar. Mas você tem se alimentado da Bíblia? Você tem lido a Bíblia? Você tem meditado na palavra? Você tem aberto o seu coração para as coisas que são espirituais? Você tem colocado a sua vida no altar de Deus? Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Entenda isso: você é eterno. Porque aos olhos de Jesus você nunca vai morrer. Por favor, me ajude a pregar nessa noite. Eu estou achando que as pessoas não estão entendendo. Diga para 4 pessoas: aos olhos de Jesus você sempre viverá. Quem está vivo aos olhos de Jesus? Você está vivo aos olhos de Jesus? Olha o que ele falou: eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que
Santa Ceia todo mês. Todo mês o Senhor fala conosco nessa palavra. O Senhor fala conosco nessa mesa. O Senhor fala conosco no pedaço de pão, no suco de uva. E nós estamos aprendendo, nós estamos vendo, nós estamos conseguindo entender. Porque entenda uma coisa: não adianta nada se você não entender. Se você participar e não entender o mistério de Deus na tua vida, Ele, Jesus, Ele é parte de você, porque você comeu. Tudo que você come vira parte do seu corpo, é diluído e dividido entre o seu corpo. Então Cristo está dividido em todo o seu corpo. Entenda, Jesus corta as suas veias. Esse sangue aí, ó, tem um pouquinho do sangue de Jesus nas suas veias. Você entende? A eternidade entrou dentro de você, porque a Bíblia diz que ele, no princípio, ele era Deus, no princípio estava com Deus, ou seja, ele é Deus. Deus, a eternidade está dentro de você, através do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Entenda isso. Tudo que existe só foi feito porque Ele está na eternidade, porque de eternidade a eternidade Ele é Deus. Disputam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne de comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Os conterrâneos de Jesus, judeus, que o povo está seguindo hoje, irmãos, meu Deus, o povo está seguindo o judaísmo, Jesus Cristo, estão querendo, meu Deus do céu, estão voltando atrás, mas você não, você está seguindo Jesus Cristo. Os judeus não quiseram saber que Jesus falou para eles: se você não entender esse mistério aqui, ó, se você não entendeu o que eu estou te falando, você não tem vida em você mesmo. Ou seja, são pessoas que só vão vegetar sem o verdadeiro pão, sem o sentido da vida que é Cristo, sem a verdade que é o Senhor. As pessoas vegetam, elas não têm gosto, irmão, porque ela come um ovo e o ovo está ruim, ela come um filé mignon, o filé mignon está ruim, ela come uma peixada e a peixada está ruim, nada está bom para ela, porque o sabor da vida está em Jesus Cristo, porque tudo que você faz com Jesus tem sabor. Talvez assim você fale: pastor, eles pregam e falam a mesma coisa. Mas nós temos aqui a nossa irmã Ana, que é uma pessoa que está há muitos anos na igreja. Uma das coisas que ela já falou comigo aqui na igreja, ela falou: pastor, eu não troco Jesus por nada. Você consegue entender isso? Fala com as irmãs que estão aí há anos, ó, a irmã Zelina, a irmã Botelho, a irmã Isabel, tantas outras irmãs. Pergunta se elas trocam Jesus por alguma coisa. Irmão, irmã, deixa Jesus entrar no seu coração. Porque se você deixar a igreja entrar no seu coração, tudo isso aqui passa. Se você deixar os homens entrarem no seu coração, pastor vem e vai embora, pessoas nascem e morrem, mas aquele que está com Jesus fica firme, aquele que está com Jesus permanece. Por quê? Porque ele tem razão de viver. Por que aqueles judeus não tinham? Porque eles não queriam, eles não entenderam o mistério, e eles não quiseram o mistério de Cristo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. É o que eu falei para vocês. Jesus entra em nós e nós também somos parte do corpo de Jesus. É o mistério de Deus. É o mistério de Deus. Foi assim que Deus quis. O Senhor Jesus, tomando o cálice, deu graças e repartiu. Tomou o pão, deu graças e repartiu. E disse: tomai, comei. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, isto é o meu corpo
isso é o meu sangue, que é repartido por todos vocês. Fazer isso em memória de mim. Porque a nossa lembrança está em Jesus. Você é um com Jesus. Vou te dar outro mistério. Jesus é um com você. Você é um com Jesus, mas Jesus é um com você. Tudo em você tem Jesus, e tudo em Jesus tem você. É mesmo DNA, está aqui, ó, está aqui dentro. O sangue dele é o mesmo que o seu, é compatível. Foi feita a transfusão, ele já está dentro de você. Você recebeu tudo novo de Deus na sua vida. Você recebeu tudo para a vida eterna. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Quem se alimenta de Jesus viverá por Jesus. Mas sabe qual é o problema? As pessoas estão se alimentando daquela comida que perece, daquela comida que não dura, que amanhã tem que comer tudo de novo, porque ela não está satisfeita. Então ela não vive por Cristo, porque olha o que ele diz: quem de mim se alimenta também viverá por mim. Quando que eu sei que uma pessoa está vivendo para Jesus? Quando ela tem se alimentado de Jesus. Como é que se alimenta de Jesus? Na palavra, lendo a palavra. Lendo, você vai lendo, ó, Mateus, Marcos, Lucas, você lê tudo sobre Jesus. Os apóstolos falam de Jesus, o Apocalipse fala de Jesus. Se você ler o Velho Testamento, ele também fala de Jesus. Tudo fala de Jesus, porque Jesus é o centro, Jesus é o único. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o Senhor da nossa vida, e aí você vai se alimentando dele. Você vai vivendo para ele, e daí não tem personalidade, não tem pessoa A, B ou C mais importante na sua vida, não tem ninguém que está acima de ninguém, porque ele é o único, ele é o Todo-Poderoso. Você vive para ele, você vive nele, você está com ele. Agora, se você não se alimenta dele, então você não vive por ele. Você vai viver por aquilo que você se alimenta. Porque se o que te sustenta é ver o fulano ou o ciclano, se o que te sustenta é você basear sua vida numa coisa exterior, então você não vai viver para ele. Mas se você vive aqui no interior por ele, se você se alimenta dele aqui fora, tudo vai manifestar para ele. Nós veremos a diferença. Nós veremos em você a manifestação das coisas espirituais. Irmãos, Deus anseia por isso, de se manifestar através da tua vida, de se manifestar através de você. Por quê? Porque você faz parte de Cristo e Cristo faz parte de você. Quem comer este pão viverá para sempre. E ele disse tudo isso na sinagoga. Olha a resposta. Diga assim comigo: duro é este discurso. Quem não pode ouvir? Jesus olhou para aquelas pessoas e falou: isso que eu acabei de falar agora vos escandaliza? Porque as pessoas, irmãos, toda vez que você fala de espiritualidade, elas acham que você não está falando o que você deve falar, que você não tem nada para pregar, que você não tem nada para dizer. Foi o que aconteceu com Jesus. Eles falaram assim: olha, eu não estou aqui para ouvir que você é pão vivo que desceu do céu. Eu não quero saber das coisas do céu, eu não quero saber de coisa espiritual, eu quero saber de coisa prática. Que sinal haverá? Que sinal haverá? Que sinal haverá? Irmãos, se você ligar a sua televisão, eles estão falando assim: olha, se aí na tua igreja você não tem um sinal, se lá na igreja aí onde você frequenta não é uma terra boa, vem pra cá, porque essa aqui é a terra boa. E fica fazendo propaganda dizendo: se não, a sua vida não mudou, se não aconteceu nada na sua vida aí, o seu lugar é aqui. E eles estão fazendo propaganda de televisão desse jeito, igualzinho as pessoas fizeram aqui, olha, na palavra. Eles disseram: dura esse discurso, quem não poderá ouvir? Eu preguei aqui para vocês, estou mostrando aqui. Que sinal o Senhor pode nos mostrar? Irmãos, a multidão, ela está
pessoa serve de testemunho, mas não serve de manipulação. Nós não podemos ser manipulados pela televisão, nós não podemos ser manipulados pelos falsos pastores, pelos falsos apóstolos, pelos falsos bispos. Sabe por quê? Porque nós não seguimos apóstolo, nós não seguimos bispo, nós não seguimos pastor, nós seguimos Jesus Cristo, o cabeça e o Senhor da igreja. Quem segue a Jesus não deixa a sua igreja para ir ver sinal em outro lugar. Quem segue a Jesus não deixa de servi-lo, porque você está seguindo a Jesus aonde você for. Agora aqui, meus irmãos, aquelas pessoas começaram a se escandalizar, porque Jesus estava falando das coisas espirituais. Porque, como eu falei para vocês, aquele povo queria pão da terra, queria multiplicação de pão e multiplicação de peixe, que é o que os homens querem: multiplicação de pão, multiplicação de peixe, multiplicação disso, multiplicação daquilo. Só que o Senhor Jesus disse assim: que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde ele primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, e a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. E sabe o que Jesus falou? Mas há alguns de vós que não creem. Sempre vai haver alguns de nós que não creremos em Jesus. Nós vamos querer o sinal, nós vamos querer: mostra para mim. E olha, muita gente vai ser enganada por causa dos sinais, porque a Bíblia diz, Jesus falou sobre isso, que as pessoas vão fazer grandes sinais, e os sinais vão enganar muitos. Só que quem segue a Jesus não segue por sinal, segue pela palavra, segue pelo convite. Quando Jesus passou pelos apóstolos, ele dizia: vem e segue-me, vem e segue-me. Os discípulos não seguiram Jesus pelos sinais, mas pelo convite que Jesus fez. Jesus está te convidando: vem e segue-me. Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de o entregar. Desde então, repita-se comigo, igreja: muitos, fala mais alto, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Você está entendendo isso ou não? Eu não sei se você já passou por isso. Alguém na sua casa ou tal, a pessoa, ela coloca uma roupa ridícula lá e chama você para sair com ela. Aí você olha e você pensa: meu Deus do céu, ai, olha a roupa que essa pessoa está. E aí você fica com vergonha daquela pessoa, porque aquela pessoa está com uma roupa que não casa, que não está dentro do contexto. Já aconteceu isso com alguém aqui? Deixa eu ver se já aconteceu, de você ficar com vergonha da roupa de alguém. Nossa, só tem duas pessoas, só eu e mais uma pessoa já passei por isso, mais ninguém. Uma outra pessoa também ali. O que acontece? Dependendo da situação, você fala assim: eu posso até ir com você, mas você vai ter que trocar de roupa, porque com essa roupa aí eu não vou não. Então as pessoas começaram a olhar para Jesus e dizer assim: olha, com este homem eu não vou andar mais, eu não quero mais andar com Jesus, por causa dessa palavra que nós estamos pregando aqui, por causa das coisas espirituais. Porque Jesus disse que ele era o pão vivo, que ele é o pão vivo que desceu do céu, e que se alguém comer, se alguém se alimentar dele, nunca mais vai ter fome nem sede, mas vai ter a sua vida saciada e realizada. Então ele não vai atrás das coisas, mas ele vai se realizar. E as pessoas não entenderam, porque elas queriam que Jesus fizesse sinais e maravilhas, mas naquele dia Jesus não fez, e aquelas pessoas foram embora. Duro é este discurso, quem o poderá ouvir? Eu não sei se você já teve essa sensação de dizer assim: olha, eu não quero as coisas espirituais para a minha vida, eu quero as coisas da carne, eu quero as coisas da matéria, eu quero viver pela matéria, eu quero viver pelo que está aqui nessa terra, porque eu não acredito na eternidade. Se você um dia já pensou assim, você tem
tem a possibilidade de mudar, porque o Senhor está falando com você. As minhas palavras são espírito e vida. Então Jesus olhou para os 12 apóstolos e perguntou assim: quereis vós também retirar-vos? E aí, vocês querem ir embora também? Porque vocês viram a multidão que foi embora. Só sobraram 12, gente. Depois dessa palavra aqui, só ficaram os 12. O resto foi todo mundo embora. Acabou. Aquele povão sumiu. Foi todo mundo embora. Imagina Jesus só com os 12. E ele olhou para eles e perguntou: e aí, vocês querem ir embora também? Vocês querem se retirar também? Por quê? Porque se vocês quiserem, agora é a hora, é o momento. Ó, tem pouquinha gente, a maioria foi embora, porque tem muitas pessoas que estão de olho na multidão. Elas acham que quanto mais pessoas tiver ali é que está certo. Não é assim não, meus irmãos. Porque está certo onde tem Jesus, onde tem a verdade, onde tem a palavra. É esta que é a medida. Então, pergunta para você mesmo: será que você também quer ir para o lado daquelas pessoas que querem sinais? Será que você também quer ir para o lado daquelas pessoas que não acreditam na espiritualidade, que não acreditam na vida após a morte, que não acreditam que nós somos seres eternos e que de repente tudo isso aqui é uma bobagem e que os cristãos estão perdendo tempo, os verdadeiros pregadores? A Bíblia não é verdade, nada disso acontecerá? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Eu vou te ensinar algo. Só fica com Jesus Cristo quem quer a vida eterna. Quem não tem visão de eternidade não consegue ficar com Jesus, porque Jesus não fala das coisas materiais. Jesus não está preocupado com as coisas desse mundo. Jesus deixou bem claro que nós estamos aqui de passagem e que aquilo que importa é a eternidade. E nós somos servos dele aqui, vivemos com ele aqui, vivemos dele aqui, vivemos para ele aqui, para uma vida eterna. Se você não tiver essa perspectiva da eternidade, estar com Cristo não vai ser benefício nenhum. Por quê? Porque ele sempre vai falar da eternidade. Agora, se você estiver aqui, como o apóstolo Pedro disse: Senhor, para quem iremos nós? Para quem nós iremos, meus irmãos? Qual é a personalidade no mundo que se compara a Jesus Cristo? Qual é a pessoa no planeta que pode substituir Cristo na nossa vida? Qual é a pessoa que pode nos dar a vida eterna? Então não existe ninguém mais para nós irmos. Os outros foram embora procurar novos mestres, os outros foram embora procurar novos sinais, mas para quem iremos nós? Nós não temos mais para quem ir, porque nós já somos de Jesus. Nós somos Deus, Senhor. Nós vivemos para o Senhor. Nós não estamos aqui para receber nada. Nós estamos aqui porque nós já nos entregamos e nós já recebemos tudo que nós tínhamos para receber. Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12, mas um de vós ainda é diabo. Então, ainda assim, entre os escolhidos vão ter pessoas que não vão acreditar. Agora, onde você vai estar? Eu vou te perguntar pela terceira e última vez. Você vai estar entre aqueles que estão seguindo a Jesus, pelo que Jesus pode te dar, ou você vai estar entre aqueles 11, porque um era diabo, então entre os 11 que dizem: Senhor, eu estou contigo para a vida eterna. Eu estou contigo
o Senhor é a representação de Deus na minha vida. Entrega a tua vida no altar do Senhor Jesus. O altar do Senhor Jesus é você, tá? Só para você entender. Não é o altar de uma igreja, não. É você. Entrega. E aí você faz essa confissão. Senhor, Tu tens as palavras da vida eterna. E eu acredito e tenho conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Eu tenho conhecido. Se isso acontecer em você, fique tranquilo. Você já tem a vida eterna. Está tudo resolvido. Você não vai ser levado pelas doutrinas do mundo. Você não vai ser levado pelas falsas doutrinas evangélicas. Mas você vai permanecer firme. Entenda uma coisa. No dia que pessoas como eu não tiverem mais autorização para pregar, você ainda vai ter a palavra de Deus. E você vai poder ler e ver a verdade. Então faça isso por Jesus. Não faça isso pelo pregador, mas faça isso por Jesus. Faça isso pelo Senhor. Consagre a tua vida. Hoje é um dia especial para isso. Hoje é um dia que o Senhor fez para isso, para que nós possamos fazer essa confissão de consagração. Eu não tenho mais para quem ir. Eu não vou mais por fulano A, por fulano B, por fulano C, porque eu já tenho o Senhor. O Senhor Jesus é que tem palavras de vida eterna. O Senhor Jesus é que tem a eternidade. E Ele vai hoje com você e vai passar toda a eternidade com você. Mas essa oportunidade o Senhor nos dá mais uma vez. Mais uma vez. E o que nós vamos falar para Deus? Senhor, eu quero essa intimidade. Eu quero ser completado por dentro. Eu quero ser saciado. Eu quero que essa sede acabe. Eu quero que essa fome acabe. Quando isso acontecer e você se sentir plenamente realizado em Cristo, não importam as circunstâncias, não importa o que aconteça, não importa os que se levantaram, nada importa. O que importa é que Jesus está com você. Acabou. Você já sabe que você encontrou Jesus. Você já sabe que você encontrou a realização completa. Feche os seus olhos aí onde você está. Se você puder, coloque as duas mãos na altura do seu coração. Curve a sua cabeça. E medite, pense um pouco. Pense nessa palavra. Pense onde você está dentre os seguidores de Jesus. Onde você está? Será que você está como aqueles querendo parar, querendo abandonar? Será que você está entre aqueles que estão conhecendo, estão procurando informações, estão procurando aprender? Medite nessa palavra agora. Pai Todo-Poderoso, só Tu tens as palavras de vida eterna, Senhor, porque nós não encontramos isso em outra pessoa, a não ser na pessoa do Cristo, do Filho do Deus vivo. E nós não estamos aqui, ó Deus, em torno de nome de pessoas, nem de placa de igreja, porque nada disso é do céu, tudo isso é da terra. Porque nós inclusive teremos um novo nome segundo a Tua palavra. Então nós somos chamados aqui pelo nome, mas o Senhor nos dará um novo nome, porque o nome aqui não importa. As pessoas aqui, Senhor, não estão no centro. Quem está no centro aqui é o Senhor e a Tua palavra. Então Deus, eu te peço, venha de encontro a estes corações agora. Venha de encontro, ó Deus, ao coração deste meu irmão, desta minha irmã. E eu te peço no nome
sede do nosso interior. Sacia, ó Pai, a sede, Senhor, da nossa alma, a fome, Senhor, da nossa alma, para que nós possamos, Senhor, caminhar no encontro contigo, para que nós possamos caminhar em comunhão com o Senhor, para que nós possamos caminhar diante do teu altar, não, Senhor amado, empurrado por alguém ou intimidado por alguém, mas que nós possamos caminhar, ó Deus, de acordo com o teu querer, que nós possamos caminhar de acordo com a tua vontade. Senhor, em nome de Jesus eu te peço, opera, Senhor, o milagre desta alimentação, mesmo que seja uma alimentação por sonda, Deus, mesmo que seja uma alimentação, ó Pai, porque talvez essa pessoa esteja aí desnutrida do pão do céu, talvez essa pessoa esteja subnutrida do pão do céu, talvez o alimento dela é só pão da terra, é só carnalidade, mas que ela seja revestida da espiritualidade, mas que ela seja revestida e bem alimentada do pão do Senhor, da espiritualidade, ó Deus, do conhecimento das coisas eternas, do conhecimento das coisas que duram para sempre. Senhor, opera onde eu não posso operar, ó Deus, toca, Pai, eu te peço onde eu não posso tocar, opera, Senhor amado, onde nenhum homem pode chegar, no íntimo desta pessoa, que esta vida receba o pão da vida, que esta pessoa receba o pão vivo que desceu do céu, que essa pessoa seja alimentada do pão, da comida que permanece para a vida eterna, porque nós já estamos bem alimentados, ó Pai, pelo pão da terra, mas agora nós pedimos o alimento do céu. Alimenta, Senhor, esta vida agora com o pão do céu. Sacia a sede desta pessoa, eu te peço, Senhor, com esta água viva do céu. Toca no profundo deste coração, Senhor, estas questões, ó Pai, esta dificuldade em encontrar a paz, esta dificuldade de ser feliz, ó Deus, essa constante busca por algo novo, por alguma coisa que possa trazer uma realização de momento. Ah, Senhor, entra neste vazio agora e alimenta com o pão do céu, Senhor. Entra no vazio, ó Deus, desta alma, entra no vazio deste espírito, ó Deus, este espírito angustiado, abatido, esta pessoa que precisa, Senhor amado, de alguma coisa química para poder manter, ó Deus, aquela alegria momentânea. Entra, Senhor, agora nesta vida e arranca, Senhor amado, toda a dependência, Senhor, das coisas materiais, toda a dependência, Senhor, de substâncias químicas, ó Pai, para trazer uma sensação de realização, e traga paz a esta alma, e traga tranquilidade a esta alma, eu te peço, Senhor, e traga amor a esta alma, e traga o refrigério para esta alma, em nome de Jesus, amém. Quem crê bate palmas.